Mas, ao mesmo tempo, eu pedia muito pra Deus pra ele fazer um milagre na minha barriga. Foi aí que eu comecei a falar sobre isso, porque a gente tinha muito medo. Falei, eu vou gravar um vídeo, eu vou contar o que tá acontecendo. Foi bem na época que o Thiago Leifert e a esposa dele começaram a falar sobre a filha, sobre a Lua. Eu falei, cara, a gente precisa começar a falar sobre isso, porque as pessoas não sabem o que tá acontecendo com a gente. Vamos formar uma corrente de oração. Sim. Aí eu gravei um vídeo contando. O nome da displasia do Vini que tinham dado pra gente era displasia esquelética tanatofórica. E assim, se você joga no Google, aparecem as piores coisas possíveis. Então eu falei, a gente precisa Mostrar que mostrar e ter outras... mais informação. Vamos ver se a gente conhece alguém. Vamos ver se a gente descobre se alguém já teve esse diagnóstico. Eu ia pesquisar a todo momento. Então foi aí que a gente começou com tudo isso. E eu imagino também, assim, já tendo passado pelas 2 perdas, aí a gestação, veio o diagnóstico, e aí você fica, assim, até o final naquela do o que esperar, né? Ainda mais tendo esse diagnóstico de, pode não sobreviver e tal. Você fica naquela do me programa, não me faço o quartinho, não faço o quartinho. Você fica na, né? Não fiz. Não Quer dizer, fiz o quarto no final, bem no final, que foi quando a gente falou, cara, eu vou fazer tudo. A gente não tinha feito... A gente não fez enxoval. Eu fiz um enxoval, eu fiz uma mala. A gente foi pra Dubai a trabalho, quando eu tava grávida do primeiro. Que até o médico falou, não, vai... Ele já sabia, né? E aí, a gente foi e eu fiz o enxoval dele. E aí, a gente já tinha um quarto, minha mãe já tinha me dado o quarto, que aí a gente fala sobre expectativas, e minha mãe já tinha me dado o quarto. E aquele quarto foi o que a gente fechou a porta e falou, tá, deixa aí. Deixa lá. Bem no finalzinho da gestação... Eu queria muito fazer as fotos de grávida e de parto. E aí o Robson falava, cara, eu não vou fazer, eu não quero fazer. E aí foi quando ele ouviu Deus falando com ele. E aí, você não confia? Faz. E aí a gente começou a botar tudo, vamos começar a fazer as coisas? E aí a gente fez. Mas as nossas conversas eram, tá, esse quarto tá lindo, tá perfeito. E se ele não sobreviver, o que a gente vai fazer com ele? Simplesmente fecha a porta? Mudo daqui? Era muito, a gente ficava mais parte do tempo no quarto do Vini, a gente curtia o quarto do Vini na expectativa de ficar imaginando ele chegar, imaginando ele ali, mas ao mesmo tempo eu morria de medo de me frustrar. E aí, se eu fico esperando ele chegar e ele não volta, e ele não vem, como que a gente vai fazer isso? Mas é difícil, o pensamento, ele fica indo e voltando a todo momento, né? Então, a gente falava, cara, aceita o dia ruim. Quando o dia não tá bom hoje, aceita, deixa pra lá. Só vive ele. Porque tinham dias que a gente falava, cara, não vai dar certo. Aí era difícil. E no decorrer da gestação, depois do diagnóstico, teve mais alguma coisa? Mais alguma intercorrência, sangramentos? Teve. A displasia esquelética, uma das características que ela dá na gestação é o aumento de líquido amniótico. Então, eu tava com 5 meses com uma barriga de 10. E aí, a minha médica falou... Aí, teve um dia que eu falei, eu não tô aguentando de dor. Cheguei no hospital, meu colo do útero já tava super apagado, super encurtado. E aí, minha médica falou, Natália, você tem 2 opções. Ou a gente faz a aminocentese, que você pode pegar o líquido e mandar para o laboratório para descobrir o que realmente o Vini tem. E faz essa retirada de líquido que você vai se sentir melhor. Isso é mais por você. Se você não quiser fazer o exame, é mais por você. Ou você deixa e ele vai nascer prematuro. Porque eu tava com 23 semanas. Caraca, e é muito prematuro. Muito prematuro. Aí eu falei, não. Só que eu não tinha essa noção, tá, Fabi? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque eu acho que quando a gente passa, 23 semanas, o que é a prematuridade? A partir de quando é? Se você não estuda, eu estudei isso muito pouco, eu fui estudar mais sobre parto e tal. Sim. E eu não entendia o que era uma criança nascer prematura. Eu fui entender isso depois que o Vini nasceu. E aí, enfim, a gente falou, não, vamos fazer a retirada do líquido, porque eu preciso estar bem, eu quero estar bem comigo, quero conseguir andar e tal, porque senão eu ia viver só de rebolso. E aí a gente fez, eu tirei 1,5 litro, só que é uma agulha desse tamanho, que eles enfiam na sua barriga, dentro do útero. O Vini brincava com a agulha, tipo, de tentar pegar a agulha. Eu acho que eu passaria mal só de... Não, e você tá ali, eu tava deitada, eu não conseguia nem deitar 100%. Eu tava deitada aqui, assim. Aí, quando eles foram retirando, eles vão retirando com uma seringa grandona, de meio litro. Então, quando eles vão retirando, a minha barriga foi diminuindo e eu fui conseguindo relaxar. Aí, quando faltava, acho que 2 ou 3, eu falei, não, agora eu posso ficar o tempo que for, porque eu tô bem. Só que aí tem o risco, porque a bolsa pode estourar.
tem o risco de você estar enfiando uma agulha dentro. Uhum. Então, você pode acontecer. Sim, Então, você assina um termo, sem cirúrgico. Então, é tudo, né? Então, é aquela atenção. Depois disso, veio ainda mais o diagnóstico. Aí, a gente viu que o corpinho dele estava de um formato. E aí, a gente teve o nome da displasia esquelética tanatofórica, que poderia ser. Então, eu acho E que você isso... fez o exame do líquido? Não. Não. O que aconteceu? Eram 40 dias para esse exame sair o resultado. 40 dias ia bater muito próximo com o nascimento do Vini. Aí, é um exame extremamente caro, porque ele não vai pelo convênio, ele é extremamente caro. E ele ia sair muito perto. E se o Vini nascesse antes? Se acontecesse qualquer coisa antes? Eu falei, cara, não vai adiantar. Porque era uma questão de 5 dias de diferença para as 40 semanas. Eu falei, existe a possibilidade, que a minha médica falava isso, a possibilidade do Vini nascer antes é muito grande. Por causa do líquido, né? Que vai aumentando. Porque senão você vai ter que ficar fazendo retiradas a todo momento. Tanto é que a gente só fez uma retirada e eu falei, não quero. E o Vini nasceu de 37 semanas. E foi esse problema que você falou de que ele poderia nascer antes, se você se você não fizesse nada. Se eu não fizesse. Mas com 34 semanas, a gente internou de novo. Eu tive que internar de novo, Mas ficar completamente em repouso. Não, mas porque ele tava... O meu colo do útero começou a encurtar. Ele quase nasceu novamente. Aí minha médica me colocou de repouso total até 36. Aí eu não saía da cama. Nesse momento eu... Repouso absoluto. Total, é absoluto. Que aí... Mas teve alguma coisa que você tinha decisão de interferir ou não? Não, só se acontecesse. Se acontecesse dele nascer, aí eu poderia escolher se eu ia entubar ou não. Tá. Agora Ali era só o repouso mesmo e... Mas aí foram 2 vezes de hospital. E aí foi casa total, caminha, quietinha, porque não tinha o que fazer. E o parto dele foi cesárea? Aí a gente tomou uma decisão, porque era pra ser normal. E na hora que a gente começou a induzir, porque a minha bolsa estourou na madrugada, e aí de manhã minhas contrações pararam. Fui pro hospital, aí a Maíra perguntou, Natália, você quer continuar em casa ou você quer ir pro hospital? Eu falei, Maíra, eu tô tranquila, mas eu quero ir pro hospital. Porque eu sei que eu vou começar a ter ansiedade por isso. E aí fui pro hospital, e lá ela falou, Natália, sua bolsa, você não tá tendo contração. Então a gente vai ter que ou esperar 48 horas ou induzir. Eu falei, eu tô muito tranquila agora. Eu prefiro induzir, porque se for mais pra frente, eu posso ter crise de ansiedade, alguma coisa assim, então eu prefiro não. E a gente começou a induzir. Quando a gente foi ligar o soro, o coração do Vini começou a oscilar. Aí começou a oscilar muito, oscilar muito. A gente se olhou e eu falei, gente, não, cesárea agora, esquece. Aí eu só lembro da cena que eu entrei no banheiro pra fazer um xixi. Aí eu falei só pro Robson, vem comigo. Eu falei, como que você tá em relação a isso? Ele falou, cara, o corpo é teu, o parto é seu, você vai escolher o que você quiser. Tá tudo bem, e eu tô com você. Eu falei, então vamos pra cesárea, porque eu preciso saber o que vai acontecer logo. Eu falei, eu não vou aguentar. E aí a Maíra falou, Natália, se você quiser ter a experiência do parto normal... Eu falei, Maíra, eu vou ter experiência pra ter que ser cesárea de qualquer jeito. Não vamos correr risco com o Vini. Vamos deixar e as coisas acontecerem. E talvez só poderia te deixar mais ansiosa. Exato. Ali, né? Porque quanto tempo poderia levar também. Isso era uma das coisas que eu tava morrendo de medo. Mas antes era uma coisa que você planejava, assim, o parto normal era o que você queria. Era meu sonho de vida, muito. Mas é aquilo que falam, né? Não é a gente que escolhe. Nem tem uma hora pouco. ali que você tem que falar o que é melhor e ponto, né? Não tem muito isso. E você fez alguma coisa para se preparar para a chegada do Vini, sabendo de todas essas incertezas? Cara, pedi muito para Deus, mas assim, eu deixei o quarto dele pronto. Mas aconteceram várias coisas, né? O meu sogro faleceu bem no dia do meu aniversário e a gente já estava grávida. Eu já estava grávida. Então, o Robson, nesse momento, ele entrou num momento muito difícil para ele. Então, eu falei para ele, cara, vai pra terapia, por favor. Porque eu preciso de você bem. Porque é muita coisa acontecendo, né? Então, ele foi pra terapia. Então, ele me ajudou muito. Ele falou, você não vai? Eu falei, não, agora eu preciso ser forte. Eu não quero mexer nisso. Eu falei, então, eu vou ser forte. E eu tenho muito essa coisa na minha cabeça. Tipo, tem que fazer o que tem que ser feito, vamos fazer e depois a gente vê as consequências. E tá tudo bem. Então, depois a gente descobriu um monte de crise de ansiedade, né? O emocional foi lá pro pé. Com tudo isso, não tem mas como. Mas de preparação, não. Eu acho que a minha conexão com Deus foi a preparação maior que eu tive.
E eu tentava, o que eu mais fazia era tentar encontrar o que poderia acontecer. Então, ele vai precisar entubar. Como funciona isso? Isso de estudo, de informação, isso eu ia muito atrás. Comecei a conversar com muitas mães que tinham filho com nanismo. Então, aí entrei no Instituto Nacional do Nanismo para conversar com o pessoal lá. A Juliana, presidente, me ajudou muito. Porque aí eles já me indicavam, Nath, pede pro teu médico fazer esse exame. O que a gente consegue fazer com isso? Então, aí a gente foi fazendo nessa parte da doença que tinham colocado que o Vini teria. Sim, então, foi indo atrás de ter mais informação do que poderia acontecer, do que poderia ser. Porque aí a gente entendeu a falta de informação que existe. E vocês começaram o Voz das Mães antes dele nascer? Não. Não, na cabeça, sim. Mas começou a contar nas redes antes. A gente começou a contar nas redes sociais sobre toda a história do Vini. Então, eu comecei a compartilhar tudo que eu estava vivendo. Então, tanto dos exames, tanto do que a gente estava acontecendo, o que eu estava pensando e tal, até o Vini nascer. Aí, depois que o Vini nasceu, foi quando a gente começou realmente a produzir o podcast, a conversar com outras mães, a entrevistar essas mães. Porque a gente entendia que a falta de informação era muito grande. Sim. Então, hoje o Voz das Mães ele é muito maior. E hoje a gente entende a dimensão do quanto a gente precisa falar sobre a maternidade atípica, que é uma coisa tão velada, tão não falada.